Então, pessoal, recentemente foi publicada a Lei Complementar 164 de 2018. Essa lei ela foi publicada no finalzinho de dezembro de 2018 e ela, de alguma forma, flexibilizou as sanções aplicadas aos municípios em caso de descumprimento do limite com despesa de pessoal. Então, por exemplo, aquelas sanções, não receber transferências voluntárias, não poder obter garantia, não poder contratar operação de crédito, que são aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, elas, teoricamente, não se aplicam nos entes, né, nos municípios que atender essas modificações promovidas pela Lei Complementar 164. Então, é uma lei que, de alguma forma, flexibilizou as próprias sanções estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal para municípios. Então, vamos fazer a leitura desse dispositivo. Depois eu vou fazer algumas explicações e colocar aí um esqueminha para a gente visualizar melhor esse texto. Então, olha só, gente. As restrições previstas no parágrafo 3º desse artigo, só para lembrar, né? Não poder receber transferência voluntária, não poder obter garantia, não poder contratar operação de crédito, que são as restrições que são aplicadas em caso de descumprimento do limite com despesa de pessoal. Não se aplica a município. Então, essa modificação, esse parágrafo 5º do artigo 23, que foi inserido pela Lei Complementar 164, só vale para municípios. E aí essa norma fala que os municípios, em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, ele não vai ser punido. Mas essa redução da receita, ela tem que ser provocada por alguns fatos específicos. Não necessariamente o ente que teve a receita reduzida em 10%, ele não vai sofrer punição. Porque essa redução ela tem que ser proveniente das observações que eu vou falar agora. Ó. Diminuição das transferências recebidas dos fundos de participação dos municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União. Então, assim, se você pegar o texto e não entender muito de finanças, você não vai compreender o que a Lei Complementar quis inserir na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, assim, gente, o que é o Fundo de Participação dos Municípios? Na verdade, é uma receita que o município recebe, que é uma parcela do imposto de renda e do IPI arrecadado pela União. Então, o que acontece? A União, ela tem lá, ela recebe, né, por exemplo, receita de imposto de renda e receita de produtos industrializados. Uma parcela desses recursos é distribuída para os municípios. É o famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, a parcela do que a União arrecada de imposto de renda e de IPI vai para os municípios. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, uma das receitas dos municípios provém dessa transferência tributária de imposto de renda e de IPI. Mas o que vem acontecendo e que foi um dos motivos geradores dessa lei complementar? A União, muitas vezes, ela concede isenção de imposto de renda e de IPI por interesses, né, econômicos, financeiros, políticos. Ela concede redução de imposto de renda e de IPI. Mas, a partir do momento que ela concede redução de IPI e de imposto de renda, né, vamos pensar aqui em redução, o que vai acontecer com o valor recebido da União? Vai reduzir também. Então, vai ter uma redução do fundo de participação para os municípios. Então, a União, quando ela concede redução de imposto de renda e de IPI, ela também reduz a receita dos municípios proporcionalmente. Então, tem essa interferência. Então, por isso que a queda de arrecadação, se ela for decorrente de redução de repasse do FPM decorrente de isenções tributárias, isso tem que dar uma certa flexibilidade para o município não ser punido. E também, diminuição de receita recebidas dos royalties e participações especiais, principalmente royalties do petróleo, né, que geralmente vários municípios recebem como compensação pela exploração de petróleo nas suas áreas limite. Então, o que acontece muitas vezes? Você tem uma variação muito grande nos royalties do petróleo. O município ele fica muito claro que os royalties do petróleo são receitas correntes, então entra na receita corrente líquida e aí
gera um aumento de receita que vai gerar uma possibilidade de aumento de despesa de pessoal, mas muitas vezes a queda dos royalties é drástica. Então, fica assim, inviável do município ter um controle maior sobre esses royalties do petróleo e a interferência desses royalties nas suas receitas. Então, pode acontecer que essas receitas tenham uma queda drástica e isso possa provocar uma queda também drástica da receita dos municípios. Então, essa receita, se essa queda for decorrente também de diminuição de receitas de royalties, aí o município também sofre, quer dizer, se aproveita dessa flexibilização. Então, só para a gente resumir aqui o contexto. O município, se ele descumprir o limite com despesa de pessoal, ele vai ser punido, ele não vai receber transferência voluntária, ele não vai poder obter garantia, não vai poder receber operação de crédito. Porém, após a Lei Complementar 164/2018, que modificou a LRF, se essa queda de receita real for superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício anterior, e for proveniente essa redução de diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos municípios e da diminuição das receitas recebidas dos royalties e participações especiais, ele não será punido, tá? Agora, ainda tem mais um detalhe para ele não ser punido, não sofrer as punições. O disposto no parágrafo 5º, que é esse que a gente acabou de visualizar, só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Gente, eu vou te falar que a primeira vez que eu li esse dispositivo, esse parágrafo 6º, eu demorei a entender, mas agora, fazendo uma leitura calma, a gente consegue visualizar que, na verdade, ele atrelou o limite com despesa de pessoal para fim de apuração do limite, não ao limite do quadrimestre que teve a queda, mas do limite de pessoal considerando o quadrimestre anterior. Então, vamos lá para o nosso esqueminha para a gente conseguir visualizar. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente entender melhor essa alteração provocada aí pela Lei Complementar 164/2018, que, como eu falei, como ela é nova, é bem provável que caia uma questão no concurso sobre essa modificação. E aí, fica atento e tenta lembrar de todos os detalhes que eu estou visualizando aqui com vocês. Maravilha? Então, é para isso que serve o professor nesses momentos. Então, vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que um determinado município, é importante sempre destacar que essa emenda só se aplica a município. No primeiro quadrimestre de 2019, vou pegar aqui o primeiro quadrimestre de 2019, vamos supor que aqui seja o período real, a data que está acontecendo. Ele teve uma receita de 400 milhões. Uma receita corrente líquida. Vamos pensar que a gente está trabalhando aqui com uma receita corrente líquida de 400 milhões. E aí ele faz uma comparação com a receita do quadrimestre anterior, quadrimestre, na verdade, anterior do mesmo ano, que seria o primeiro quadrimestre de 2018. Aí vamos supor, no primeiro quadrimestre de 2018, ele tinha uma receita de 50 milhões. E agora caiu para 40 milhões. Então, se você comparar a receita desse quadrimestre atual com a receita do quadrimestre do ano anterior, do mesmo período correspondente, ele teve uma queda real de 10 milhões. Essa queda real ela é maior do que 10%. Então, 10 milhões representa uma queda real maior do que 10%. Então, teoricamente, ele estaria enquadrado no caput do parágrafo 5º lá, que fala exatamente, no parágrafo 5º lá, que fala exatamente que tem que ser uma queda real maior do que 10%, comparando o quadrimestre com o quadrimestre idêntico do período anterior. Beleza. Isso aqui, essa queda de 10% é o primeiro critério para não ser punido. E sempre lembrando, não é do quadrimestre anterior, é do quadrimestre comparativo do ano anterior. Então, se é o primeiro quadrimestre de 2019, compara com o primeiro quadrimestre de 2018. Se é o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre de 2019, compara com o segundo quadrimestre de 2018, tá bom? Só que ainda tem um outro, que é saber se a despesa ultrapassou o limite relativo ao quadrimestre anterior, o quadrimestre referência anterior.
Então, vamos supor que o município, nesse caso, né, como é um município, o limite legal é 60% com despesa de pessoal esse limite de despesa de pessoal do município é 60% da receita corrente líquida. Então, no quadrimestre do ano anterior, no primeiro quadrimestre do ano anterior, se você comparasse, né, o limite com despesa de pessoal, o máximo que o governante poderia gastar, né, o município poderia gastar, nesse caso aí com despesa de pessoal, seria 30 milhões. Lembrar que esses 30 milhões é 60% de 50 milhões. Então, para ele conseguir o benefício em 2019 de não ser punido, que é o segundo momento, ele tem que, no máximo, ter uma despesa superior. A despesa dele não pode ultrapassar 30 milhões. E aí que está o detalhe mais difícil de você lembrar. Você não deve considerar, para fins da concessão do benefício, da obtenção do benefício, o limite com despesa de pessoal atual, que daria muito mais de 60%, mas o limite com despesa de pessoal que foi observado no período anterior. Então, se o período anterior possibilitava a ele 30 milhões, o máximo que ele poderia gastar seria 30 milhões. Então, esse aqui seria o segundo critério que o município deveria atender para não ser penalizado, né, não sofrer aquelas restrições de não poder receber transferência voluntária, não obter garantia e não contratar operação de crédito. Então, gente, fica aí, né, essa visualização da lei complementar, que foi 164, que foi uma lei publicada no final de 2018, que alterou a lei de responsabilidade fiscal, principalmente flexibilizando, né, dando uma flexibilidade maior para que os municípios não sofram as sanções em caso de descumprimento de despesa de pessoal. E tem que sempre lembrar que essa queda de receita tem que ser proveniente de redução do fundo de participação dos municípios, provocado pela União, né, quando ela concede isenção de IPI e IR, e também redução de royalties e demais transferências que o governo pretende fazer. Beleza? Então, ó, tem que lembrar desses detalhes, tem que ter os dois critérios, não pode, tem que ser uma queda pelo menos de 10% em relação ao período anterior, ao mesmo período do ano anterior, e tem que ter, não pode ultrapassar ao limite legal de despesa que seria obtida no período anterior. Então, nesse caso, em vez de você, para fim de limite, você não considera o limite atual de 60%, e sim do período anterior. Então, não pode ultrapassar. Aí seria esses dois critérios para você conseguir, né, o município conseguir esse benefício. Maravilha? Então, fica aí uma explicação técnica, né, para a questão que envolve essa modificação na LRF provocada pela Lei Complementar 164 de 2018. Maravilha? Um abraço!